Você já pensou em mudar o mundo? Acabar com a fome, desigualdade, insegurança e tantos outros problemas da nossa sociedade? Lutar por justiça, emprego, moradia e educação? Não se conforma com os problemas do nosso país? Então, chegou a hora de agir. A política é a chave da mudança e você é o responsável pela transformação. Começa agora o primeiro reality show de política do mundo. Após milhares de inscrições, foram escolhidos 12 participantes que enfrentarão o maior desafio de suas vidas. Como deve ser um bom político? Quais características ele deve possuir? Os participantes passarão por provas individuais e coletivas, sempre avaliadas por políticos experientes e de diferentes linhas de pensamento. A condução do programa será feita pelo Márcio França, político experiente, tendo ocupado os cargos de prefeito, deputado e governador do estado de São Paulo. Você aí de casa vai descobrir que a política é feita para todo mundo. Vamos juntos mudar o nosso país? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Político. A ansiedade vai batendo cada vez mais forte nos nossos candidatos. Tum, 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 tum. Também eu imagino que está aumentando a torcida de vocês em cada canto do Brasil. Eu quero ver fazer muito barulho nas redes sociais. Declare sua torcida por lá. Dê o seu apoio ao candidato. Hashtag o Político Reality. A competição está acabando. A grande final está se aproximando e 2 candidatos vão ser eliminados ainda hoje. O seu candidato já foi eliminado do programa? Escuta, vem cá. Você já adotou outro ou não? Bem, se não, você se prepare, porque ele ainda pode ser o grande vencedor com a sua ajuda. É isso mesmo. A votação da repescagem vai começar no final do 6º episódio. Agora vamos voltar para a competição. Na prova coletiva de hoje, nós vamos falar de educação. Durante a pandemia, milhares de crianças e adolescentes deixaram de estudar. É claro, por falta de estrutura nas suas casas. Os índices de evasão escolar estão altíssimos. Para piorar a situação, o Brasil é um país extremamente desigual. E o ensino à distância, o EAD, apenas aumentou essa desigualdade. Claro, as classes sociais são diferentes. O filho do rico estudou durante a pandemia. Provavelmente, o filho do pobre não teve essa mesma chance. Agora, a educação é a nossa tarefa. Como recuperar o tempo perdido? Como diminuir a desigualdade entre o estudante rico e o estudante mais pobre? Essa agora é a missão que vocês têm. Dar a solução para esse tema. Vamos sortear então quem vai sair primeiro líder. Atenção. Lara Barbosa. Naturalmente, Heber Farias. Bem, agora por afinidade, eles vão escolher para qual grupo eles preferem ficar. Vamos lá, sorte também. Lorane Mariano. Vai ficar com quem? Daniele Rabelo. Bem, como o grupo do Heber já fechou, Vitor e Júnior vão ter que ir para o grupo da Lara. Boa sorte. Então, gente, agora que a gente tá formado com esse grupo, a gente precisa estar bem alinhado pra gente conseguir vencer. Porque senão a gente vai perder. Eu não quero ir pro segundo. Hoje é muito importante a gente conseguir ganhar. Exatamente. E a gente não quer se focar totalmente só na educação durante a pandemia. Na verdade, se eu fizer os problemas, eu vou fazer meio que mais por cima, tá ligado? Eu vejo negligência na educação. Como é pandemia, a gente tem ainda a questão do sistema híbrido. Então a gente tem que ter alguma solução para esse tipo de sistema. Como, por exemplo, o chip que o Dória colocou que não deu certo aqui no estado de São Paulo. Essas questões a gente teria que trabalhar também, porque a gente não sabe se o sistema vai continuar 100% presencial ou se vai continuar híbrido. Eu vou colocar meu nome no grupo. Brincadeira, não sei não. Evolução, que eu acho que a tecnologia tem que evoluir. Vamos revolução, e tu fala na sua parte lá que a gente precisa revolucionar. Eu gosto, revolução. É isso. Vai. 1, 2, 3, revolução! E aí, pessoal? Tudo bem, governador? Aqui dá pra cantar a música do Ei Infiel, não? Já tá quase. Vai alguém morar no motel? Tá quase. Não? Vou sair daqui vencedor. É isso, gente. Maravilha. Primeiro, obrigado demais por ter me escolhido. É um grupo muito forte, de verdade. Eu tô muito feliz. Dani, você tem mais contato com o professorado, né? Isso, então, eu tenho um pouco de... Por ser servidora pública, né, caminho muito próximo dos servidores no geral da cidade de São Vicente.
E aí eu tive o privilégio, né? E sou mãe de 3 meninos em fases educacionais diferentes, né? Um de 8, um de 5, um de 12. Então eu tive o privilégio de, junto com as minhas colegas de estatuto, acompanhar todo esse processo, porque para elas também foi complicada a inserção no novo meio, né, de comunicação e passar a mensagem do conteúdo, e esse conteúdo precisou mudar também. Acho que essa narrativa dos professores é importante trazer. Seus filhos são de escola pública? Isso que eu ia falar, os meus 3 filhos são de escola pública, sempre estudaram escola pública, e o seu é particular. A gente tem que ver as perspectivas do ensino na pandemia. Eu queria colocar um pouquinho também da parte psicológica, da saúde mental. Eu acho que toda essa volta, né, esse contraste em ter ficado 2 anos em casa e de repente ter que voltar com várias demandas, né, inclusive assim, demandas que ficaram defasadas. Então, conteúdo, tudo isso com certeza vai despertar diversas demandas nas crianças que a gente precisa pensar nisso e de um jeito lógico, né? Talvez com psicólogo, assistente social, pensando na família, o professorado e o aluno. Qual vai ser o nome do grupo? Ó, eu pensei em repensar, porque é isso que a gente tá fazendo, né? Repensando todo o processo da educação. Amém. Pode ser? Amém. Então, 1, 2, 3, repensar? 1, 2, 3, repensar! Assustou? Vocês estão 2 moças, um rapaz. É mais fácil ou mais difícil? Mais fácil, né? Estamos com 2 mulheres que passaram por todo esse processo porque são mães. Ah, é. Legal. Vocês estão numa certa linha aí, sintonizada, tá bom? Boa sorte aí pra vocês, tá bom? Obrigado. Valeu. Bom, agora chegou a hora da cobra fumar. Vamos chamar o grupo Revolução. Olá, Márcio, tudo bem? Quando se fala em educação perdida na pandemia, você sabe o que eu imagino? Que a nossa educação, ela já está perdida há muito tempo no nosso país. Veja só, eu tenho como base o seguinte: todo país desenvolvido tem um investimento forte na educação, certo? Colocando a educação base, eu vejo como uma árvore genealógica, como exemplo. Educação. Falta de educação gera violência. Se você gera violência, você gera investimento na segurança. Se gasta mais com segurança do que educação. Para mim, isso é valor invertido, né? Por exemplo, quando se fala em educação nas escolas, como atrair os jovens nos Estados Unidos e em outros países um pouco mais desenvolvidos, se faz educação também pelo esporte, pela cultura. Eu mesmo sempre tive dificuldade. Eu poderia ter estudado mais, mas a escola não me atraía. Tudo que eu sei hoje, o que me fez estar aqui nesse programa, foi a cultura. Porém, eu não me sobressaí na cultura, mas o que eu tenho hoje de informação, para mim, é muito importante de vivência. Nos Estados Unidos tem esse projeto, porém, quem foca muito no esporte ganha bolsa. Então isso para mim é muito importante. Você não tem políticos se não for pela educação. Então eu acredito que o nosso país é falho e a gente precisa muito investir na educação, Márcio. Eu queria começar dizendo aqui que esses problemas da educação que foram listados aqui, eles não começaram com a pandemia, eles já existiam antes dela. Mas, sem dúvida alguma, a pandemia é a maior responsável por ter potencializado todos esses tipos de problemas. Ela piorou problemas já existentes em nosso país, né? Já piorou essa realidade da nossa educação pública que não é satisfatória. O Brasil hoje, infelizmente, ocupa ainda as piores colocações nos rankings internacionais de educação. Na última avaliação do PISA que teve, que é um ranking internacional importante na área da educação, o Brasil, entre 78 países, o Brasil ficou classificado na posição de número 72. Então essa realidade precisa ser alterada. Inclusive, com a pandemia, a gente pode trazer aqui para a nossa realidade também o dado de que os alunos só aprenderam cerca de 17% do conteúdo de matemática e 38% do conteúdo de português. Ou seja, no caso da matemática, menos de 1/5 daquele que seria o mínimo para a gente ter uma educação pública de qualidade e comparável com a educação desses países mais desenvolvidos, conforme o Júnior citou. Principalmente quando a gente compara a realidade entre a escola pública e a escola privada. Porque na escola privada, mesmo na situação da pandemia, na educação à distância ou mesmo na educação híbrida, na educação privada, a grande maioria, né, para não dizer todos os alunos, tem certas condições em casa de acessar esse ensino de outra forma. Então tem uma internet de qualidade, tem um bom equipamento celular, um bom computador. Essa não é a realidade das nossas escolas públicas. Apesar de o governo, né, governos no geral, mas principalmente eu como professor, pude acompanhar essa realidade de perto aqui no estado de São Paulo. Apesar do governo do estado de São Paulo muitas vezes colocar
a situação das escolas durante a pandemia, né? Como se fosse muito boa, porque eles fazem um marketing muito bom, uma parte comercial de propaganda muito boa. Nós, professores que estamos dentro do contexto das salas de aulas, vimos que a realidade não é essa. Vimos que a realidade é que as escolas não conseguem oferecer o mínimo de estrutura para que os professores possam transmitir as aulas. Não tem uma internet de qualidade nas escolas. Muitos professores, devido à falta de qualificação que o governo não ofereceu, não tem nem mesmo essa familiaridade com a tecnologia. Então isso precisa ser alterado. Enquanto lá na escola particular é totalmente diferente. Perde na questão do respeito ao contraditório, porque sem o contexto da sala de aula na prática, o aluno não tem a questão do ponto de vista diferente, do debate entre um e outro, um valor tão importante no nosso país hoje, quando parte da nossa sociedade contesta os nossos valores democráticos. Nós precisamos que os mais pobres também tenham acesso aos mesmos recursos, né? Porque essa não é a realidade de hoje. Porque muitas das vezes um pai de família durante a pandemia teve que fazer escolhas e acabou optando por cortar a sua internet, por deixar de ter internet, o que impediu desse filho poder estudar adequadamente, do que comprar um pacote de arroz, porque com a inflação de alimentos, até isso se tornou muito difícil dentro da nossa realidade. O Vitor, ele tem uma experiência já como professor, eu sou aluna da ETEC, né, do Centro Paula Souza, então também vivenciei isso durante a pandemia como aluna, tá? O que a gente pensou? Mais investimento na educação. É muito de praxe a gente falar isso, né, investir na educação. Porém, nós precisamos também investir em notebooks, em computadores de qualidade, em uma internet acessível. Por exemplo, a minha aula que estava sendo dada online, não estava sendo 100%, porque às vezes a internet da escola não funcionava. Outra coisa também muito legal seria realizar uma parceria pública e privada para a gente formar docentes, principalmente para essa questão da pandemia e de aulas online. Porque essa foi uma pandemia, a pandemia ainda não acabou, então que se você estiver em casa agora assistindo a gente, se cuide, tá bom? Use máscara. É muito importante a gente ter isso em mente e se preparar para caso possa acontecer novamente, esperamos que não. Eu tenho também um caso real, que é meu professor, ele é um senhorzinho de idade e ele não conseguiu acompanhar a evolução da tecnologia, porque ele já era um senhor. Ele é um professor muito bom, mas que não conseguiu acompanhar. Então seria muito legal a gente ter essa formação continuada para esses professores. Uma das coisas que a gente queria muito colocar também é inserir profissionais, mais uma professora, né, no caso do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O que eu vou falar aqui também é uma história verídica, que é a minha história. Eu tô procurando buscando o diagnóstico de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque eu, Lara, aprendi a ler com 9 anos. Eu, Lara, consegui me comunicar fluentemente somente aos 10 anos. Então, isso é uma coisa real. E, assim, somente aos 23 que eu posso ter essa noção que talvez minha evolução não seja atrasada. Talvez eu tenha, assim, um problema de aprendizado. E se a gente tivesse essa professora, talvez a Lara teria entendido isso aos 10 anos de idade e não teria se sentido atrasada perante os demais, tá? Uma coisa também que a gente precisa parar urgentemente, fazer política. A política, ela tem que ser uma política de Estado, ela não pode ser uma política de governo. Saiu um governo, continua com a política. Se tá funcionando, por que parar? Se a população tá gostando, se tá tendo retorno, por que parar? Então não tem essa necessidade. Aí você vai virar pra mim e vai falar, tá, Lara, mas plano de ação tá legal, tá beleza? Da onde a gente vai tirar dinheiro pra fazer isso? Muito importante também. Como que a gente vai fazer esse financiamento? Refis da educação privada, é a primeira ideia que a gente tem. A segunda ideia, taxação de lucros e dividendos. E a terceira ideia, que a gente vai polemizar um pouco, seria acabando com o orçamento secreto, tá? Então, assim, a última mensagem que eu queria deixar pra vocês. A gente é o Grupo Revolução e nós somos porque nós acreditamos que a partir da revolução da educação como base primordial no ensino básico aqui do Brasil, a gente consegue mudar tudo. Bem, agora o segundo grupo, repensar. Márcio, a gente veio aqui abordar a dificuldade que foi a educação durante a pandemia. E não tem como falar da pandemia e educação sem falar das desigualdades sociais que foram muito, muito potencializadas nesse período. A gente pode começar, por exemplo, falando sobre a falta de acesso que as nossas crianças, na grande maior parte do território, tiveram. Por não ter Wi-Fi em casa, não ter ali um pacote de dados conveniente com aquele poder econômico da família. E aí, por conta disso, as crianças acabaram fazendo o quê? Evadindo do ambiente escolar, não tendo mais acesso, elas perderam a familiaridade com a rotina da educação, o que também ensejou na insegurança alimentar. A maior parte das nossas crianças tinham na merenda a única alimentação certa do dia. A gente não pode falhar com isso. Para além disso, o desemprego. Essa mãe, ela tem ali um dever da maternidade com os seus filhos e agora, com a escola fechada, ela deve se permanecer em casa.
você tirou o sustento daquela família, porque aquela mulher saiu do mercado de trabalho. E aí tem um outro contrapeso, que ainda piora a desigualdade social. Porque mesmo que ela não está mais trabalhando, agora o consumo da casa aumentou, porque a família inteira está dentro de casa, consumindo o dia inteiro, só que os preços sobre os serviços e a alimentação dobraram as tarifações. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Qual é a solução? A solução é a nossa responsabilidade. Nós, a classe política, os que foram eleitos para representar o interesse do povo, precisam avaliar as dificuldades, o problema social e, avaliando os processos de desenvolvimento social, entender quais são as melhores alternativas, o que a gente pode aprender com essas dificuldades. E isso aconteceu. Os professores nos deram aula da resiliência humana. Os professores nos mostraram como é possível, mesmo lançados num ambiente de aula diferente do costume, com um material diferente, uma metodologia diferente, eles alcançaram um antigo desejo da educação, que era estreitar o tripé entre a família, a escola e o aluno, e produziram um ambiente de educação cognitivo, participativa, onde o aluno deixa de ser só alguém do lado de fora e passa a estar dentro daquela relação junto com os pais, participando dos pais diretamente desse ambiente, ao ponto do professor dividir com as famílias o luto da pandemia. Nós precisamos ter um ambiente escolar que tenha acolhimento, inclusão, criatividade e um foco no empreendedorismo desde novinhos, porque os meninos estão, às nossas frentes já, aqui, no dedinho do smartphone. A aprendizagem é a palavra para a nova educação do Brasil. Márcio, o que aconteceu? O Concede publicou sobre a questão dos alunos do ensino básico. Eles foram os que mais sofreram com essa questão da pandemia. E outro dado importante foi a questão da juventude. Jovens que ficaram sem estudar nessa pandemia, a renda deles, eles vão ganhar menos, porque eles vão ter menos oportunidade de emprego. E isso pode impactar o nosso PIB de 5% a 23%. Esse dado veio do INSPER. Tá? Uma outra relação que eu queria trazer para você, Márcio, é a questão da diferença entre a escola pública e privada. O que aconteceu é o seguinte: na escola privada, o pessoal saiu na frente, se programou, deu mais recursos, e a escola pública acabou não. O que aconteceu? Nós tínhamos a oportunidade, numa crise sanitária, a oportunidade de diminuir esse nível, e nós não fizemos isso. Que não dá pra gente trazer uma ou duas soluções aqui pensando em poucos territórios. Nós temos que pensar em toda diversidade, pluralidade que existe no Brasil. Por isso, separamos todas as nossas intervenções em 2 blocos. O primeiro, pensando numa educação mais tradicional, é a volta às aulas presenciais. Nós precisamos parar com esse ciclo de defasagem na aprendizagem. Eu acredito que, por já ter avançado a vacinação, já dá para a gente fazer isso. A segunda é o investimento no corpo docente, tanto no treinamento para essa demanda que está por vir, quanto também para a gente aumentar esse corpo docente, pensando já na nossa terceira intervenção, que é o investimento no PEM, o Programa de Ensino Integral. Escola funcionando em 2 turnos. O primeiro, aquele ensino tradicional, e no segundo, o reforço escolar, pensando aí em suprir a defasagem escolar que aconteceu durante a pandemia. E temos também a nossa 4ª intervenção. Olha, Márcia, imagina, todas essas crianças, 2 anos em casa, e de repente voltam para a escola com todas essas demandas de conhecimento. É óbvio que vai surgir questões psicológicas. Por isso que queremos psicólogos trabalhando em conjunto com o serviço social dentro da escola, para que alcance as questões psicológicas das crianças, mas também do professorado, mas também das famílias, trabalhando aí em convênio com o serviço social. Muito bem, esse é o primeiro bloco. Agora, nem só do tradicional vive o homem, a gente também precisa de inovação. O segundo bloco tem 4 intervenções visando essa inovação. A primeira dela já está em discussão no Brasil, mas a gente precisa colocar, até porque parece que teve um veto presidencial, é a distribuição de microchips com plano de dados suficiente para que todos os alunos no território nacional possam ter uma aula de reforço escolar online. A gente usando aí também uma coisa que surgiu na pandemia, que é o ensino híbrido. Agora, podemos pensar que nem todo mundo no Brasil tem um aparelho. Então, a gente também pode ajudar a indústria nacional e comprar tablets, é óbvio que não para o Brasil inteiro, mas para as áreas de maior vulnerabilidade, para que esse chip possa já ir junto
com o tablet. A nossa segunda intervenção é pensando na área urbana, convênio entre prefeituras e universidades. Olha, vamos dar uma bolsa de incentivo de R$ 500, R$600 para universitários, dar um local ali da prefeitura ocioso. Nós sabemos que várias prefeituras têm salas ociosas e ali esses universitários poderão dar o contraturno de reforço para cidades onde não é possível colocar, né, o PEI, a Escola em Ensino Integral. Isso, na verdade, já existe, mas é feito pelo mercado privado. A gente, na verdade, vai institucionalizar e dar esse direito a todas as pessoas que vão usar o serviço público e também incentivar ali o universitário dando uma bolsa. E, é claro, o universitário vai consumir e vai também incentivar o mercado nacional. A terceira intervenção é pensando no estudante da área rural. O Brasil, por óbvio, tem um grande campo de área rural e a gente não pode esquecer que esses estudantes existem. E aí é mais difícil fazer com que chegue oficinas até esses locais. Olha, esse talvez será a parte mais cara do projeto, mas é necessário encarar com coragem esses novos problemas. Vamos colocar Casa do Estudante em campo rural. E aí, por óbvio, né, a gente sabe que os povoados às vezes têm uma distância muito grande de um para o outro, e a ideia é a gente descentralizar essas casas, fazer ela de um jeito pequeno, enxuto, com um monitor e colocando dentro dessa casa aparelhos de tecnologia, computador, notebook, além de outros materiais pedagógicos. E o mais interessante dessa sacada é que essas casas elas vão funcionar em um regime que diz respeito à área rural. A ideia é que ela funcione também de noite, para que ele possa ir ali e ter essa aula de reforço. Nós não podemos esquecer da população ribeirinha, a área da Amazônia. Seria implantar aí o barco escola. É óbvio que não dá para colocar um barco escola em cada população ribeirinha, mas a ideia é que tenha vários e eles passem de tempos em tempos em cada um, oferecendo oficina de aprendizagem. Olha, eu acho que a gente conseguiu aí alcançar boa parte do território, mas com que dinheiro, né? Vamos dar uma função para a rentabilidade do Fundo Nacional do Tesouro, que hoje não tem uma função. Vamos também ali dar a oportunidade de empresas que devem poder usar esse dinheiro para amortizar as suas dívidas e, por fim, também usar o incentivo fiscal, que já existe, a gente vai passar ele para institutos de educação e assim conseguir fazer com que todo esse projeto aconteça e a gente repense a educação no Brasil. E você? Teve alguém aí que tentou estudar à distância? Viu como é difícil tomar conta de criança? Né? Todo mundo sofreu nessa pandemia, né? Então a apresentação de todos vocês foi muito boa e a escolha foi unânime no segundo grupo. Então, parabéns aí. Vocês acho que hoje conseguiram fazer mais completo, então parabéns ao grupo. Agora vocês sabem que agora é diferente. Nós temos 3 e temos que ter 4. E aí vocês têm que fazer uma análise com frieza, porque nem sempre você convoca aquele que você acha que é o melhor, o mais amigo. Você tem que pensar um pouco no futuro, porque daqui dos 3, quando convocar o 4, 2 serão eliminados. Nossos jurados estão chegando aqui e vocês têm aí 30 segundos para pensar. Se decidirem, ok, na unanimidade. Se não decidirem, vai no voto do líder. Então, com vocês agora, quem vocês vão convocar dos 3 para lá? Acho que ela tá pensando já. Cada um aqui já escolheu um e quem vai ter que dar o voto de Minerva aqui vai ser eu mesmo. Então, é uma escolha muito difícil, porque eu acho que os 3 são muito fortes no jogo, estrategicamente falando. Mas, eu vou ser fiel a mim, então eu não vou puxar nenhuma das meninas, eu vou puxar o único menino do grupo pra vir com a gente. Eu vou ser sincero, eu tinha um pouquinho de esperança de não ser puxado para a prova de eliminação. Imaginei que por causa das vitórias conseguintes eles iam pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu particularmente não escolhi o Eber. A escolha de puxar o Eber, na verdade, foi da Lara, mas também foi minha. Tudo que eu já tinha vivido, principalmente na vida política, por ser desacreditada por ser mulher, e eu acredito que na final, nesse reality, tem que ser sim uma mulher ganhadora, uma mulher vencedora. E foi por isso que eu escolhi, eu decidi preservar as meninas e ser fiel àquilo que eu acredito, mesmo que eu saísse hoje. Legal. Aê, meninos! E agora chegou a abominável prova eliminatória. E ela será sobre o universo feminino.
Tema difícil e muito polêmico. Descriminalizar o aborto totalmente. Será que é uma boa? Bem, agora o tempo reduziu. Vocês vão ter só 8 minutos de prova, sendo 2 rounds de 2 minutos cada um de forma intercalada. Agora vocês sabem, 2 grupos de 2, nós vamos sortear quem vai ser contra, quem vai ser a favor. O tema difícil, aborto, legalização, com as dúvidas, os erros, os acertos. Vamos lá nos grupos, né? Então, primeiro grupo, temos Vitor e Eber. Vitor e Eber vão estar no grupo aí. Depois, claro, Lara e Júnior. Valeu. O que eu puxar é o primeiro grupo, tá bom? Vocês então serão favoráveis. Portanto, serão contrários. É isso aí, pessoal. Vocês têm um tempo aí para pensar. Bem, pessoal, depois de mais 10 mil inscrições, 180 selecionados, 12 que vieram para cá, a gente vai chegando aqui a uma fase quase final, né? Os 4 vão se apresentar e, como vocês sabem, 2 serão eliminados. Para isso, a gente trouxe algumas pessoas especiais para nos ajudar, porque é uma tarefa bem difícil, que tem a tarefa aí de representar uma coisa muito importante em política, que é coragem. A coragem. São 2 grandes representantes da coragem. Uma deputada estadual em São Paulo, outra é deputado federal no Rio de Janeiro, mas 2 são nossos amigos e vieram aqui hoje. Eu quero convidar Isa Pena para ela estar aqui com a gente, nos ajudando aqui para essa tarefa. Isa, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado, muito viu? Muito obrigada. Legal, senta aqui, por favor. E convidar meu amigo, companheiro carioca, uma tarefa enorme aí também, amigo Freixo, Marcelo Freixo, vem aqui para poder nos ajudar nessa tarefa. Marcelo, prazer em vê-lo, viu? Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo convite. Tá? Fica à vontade. Queridos jurados, eu quero começar dizendo que, por mais que seja clichê ou um pouco óbvio, no Brasil, às vezes, a gente precisa dizer obviedades. O aborto é um caso de política pública, de humanização de SUS e não de polícia. Infelizmente, aqui a lógica da inversa, porque quem fez lei no Brasil, historicamente, foram homens poderosos que decidiram criminalizar corpos femininos. Olha, eu posso trazer aqui alguns dados que mostram o como isso tem uma pitada de crueldade. Primeiro, a OMS diz, Isa, que a cada 4 abortos feitos na América Latina, 3 são clandestinos. Freixo, a Fiocruz diz que Freixo, a Fiocruz diz que a maioria das mulheres que vão atrás de um aborto, elas estão em vulnerabilidade econômica. E também a maioria das mulheres que sofrem, que morrem de aborto clandestino, elas são mulheres abaixo de 14 anos, negras e periféricas. Olha, quando isso me vem à cabeça, eu me lembro da imagem do Eduardo Cunha, enquanto presidente da Câmara, dizendo que o aborto só passaria por cima do cadáver dele. E essa é a pitada de crueldade, porque eu imagino ele em cima de uma pilha de corpos mortos, negros e periféricos, exercendo o poder dele. Eu acho que isso é a nossa cultura patriarcal, e me vem à cabeça também a música do Caetano Veloso. Enquanto homens exercem seus podres poderes, matar e morrer de raiva, de fome e de sede, matar corpos periféricos, matar mulheres em nome do poder do patriarcado, são tantas vezes gestos naturais. Estamos aqui para romper com esses gestos. Primeiramente, olá a todos. É o seguinte, eu não tenho tanta experiência no assunto, eu não tenho nem autonomia no assunto para falar como homem, certo? Mas como candidato eu sou obrigado a entrar no tema. Bom, eu sou totalmente contra, né, o aborto. Eu acho que é uma prática muito difícil de lidar, mas hoje existe no país o aborto legalizado. Esse sim, eu sou totalmente a favor, que é o estupro, que é o risco à vida da mulher, e esse eu sou contra, e etc. Mas eu posso falar um pouco mais de mim. Eu sou casado, moro na periferia de São Paulo, no Capão Redondo. Minha mulher engravidou em 2019, em novembro, né? Foi uma gravidez não esperada.
Quando isso aconteceu, eu falei, bom, tá bom, vamos lutar e vamos conseguir vencer, né? Eu acredito. Logo em seguida, que meus filhos nasceram, veio a pandemia. Minha mulher ficou desempregada, né? Quando ela ficou desempregada, um grande detalhe nisso tudo é que eram gêmeos, certo? Na pandemia. No começo da pandemia eu fiquei doente. Eu fiquei mais ou menos uma semana internado, com meus filhos em casa, né? Eu sabia que eu tinha uma longa caminhada pela frente. Eu penso a vocês assim, eu passei muita dificuldade, a minha esposa também, era uma gravidez de risco. Observando isso, eu entendi que a lei tem que ser mais forte contra o homem que abandona a mulher. Eu fico pensando, imagina a minha esposa grávida e se eu não tivesse presente aqui, se eu tivesse ficado doente, né? Então qual que é o erro? Primeiramente, muitas mulheres querem tirar seus filhos porque ela não tem um amparo do homem, mas ela também não tem um amparo do governo. O que falta aí é uma estrutura para amparar as mulheres, certo? Que estão em vulnerabilidade, tanto pelo homem ou pela mulher. Então eu digo a vocês que eu sou contra. Primeiramente, boa tarde a todos, deputado Freixo, Márcio França, deputado Isapena. Prazer estar tratando desse tema aqui com vocês, um tema tão importante de se falar. E um tema que, acima de tudo, não pode ser tratado com falso moralismo, um tema que não pode ser tratado com jargão religioso. O aborto no Brasil não pode mais ser caso de polícia. O aborto no Brasil é um caso de saúde pública, é um caso de ciência. A criminalização do aborto hoje mata, e mata principalmente as mulheres pretas e pobres de todas as periferias do Brasil. O aborto é, acima de tudo, uma questão da autonomia do direito das mulheres sobre o seu próprio corpo. E elas devem sim ter o direito de poder tomar esse tipo de decisão a respeito do seu corpo e da sua individualidade. O Brasil registra hoje 55 mortes a cada 100 mil gestantes. E o Brasil é um dos países que tem a legislação mais restritiva nesse sentido. Enquanto outras nações como a Holanda, que são exemplo de legislação avançada no caso do aborto, registram um número inferior a 4. De 400 mil gestantes que são internadas nos hospitais brasileiros todos os anos, mais da metade delas tem problemas relacionados ao aborto. Grande parte desses abortos clandestinos. Isso é dado, isso é estatística, tá lá no ADPF 442, que tá parado há mais de 2 anos no Supremo Tribunal Federal. É pelo direito dos mais pobres, porque elas, as mulheres das elites econômicas, já fazem o aborto clandestino, em boas clínicas, pagando altos valores, enquanto aquelas mulheres mais pobres, que não têm essa mesma oportunidade, muitas vezes acabam ficando na mesa de cirurgia de uma clínica clandestina e insalubre, porque não tem essa mesma condição financeira. Então o aborto para eles, para os mais ricos, já é legalizado. Enquanto para os mais pobres a gente registra uma morte por aborto clandestino a cada 2 dias no Brasil. É pelo direito à saúde pública, é por uma sociedade mais justa. A gente precisa pautar o ADPF 442 lá no STF, parado há mais de 2 anos. Sim ao aborto, até a 12ª semana de forma voluntária, decide STF. Bom, olá a todos os presentes. Eu gostaria de começar já dizendo que eu não estou aqui em posicionamento de julgar ninguém, seja quem é contra, quem é a favor, quem fez, quem pretende fazer, quem por acaso em algum momento da vida pensou nisso, principalmente mulheres, porque a minha causa é uma causa feminina. Eu estou aqui hoje contra a legalização do aborto. E eu não vou falar coisas que vocês esperam ouvir, como a gente tem muito anticoncepcionais, a gente tem muitos métodos contraceptivos, porque isso é o esperado. Mas eu gostaria de falar pra você em casa que o aborto ele não resolve. Ele não resolve porque a dor não vai passar depois que o feto sair. Porque eu sei que você pode estar se sentindo com medo, que você pode estar se sentindo sozinha, que você pode estar se sentindo abandonada pelo Estado. Porém, existem mulheres, assim como eu, que estão aqui para te dizer que o aborto ele não resolve. Sabe o que resolve? Uma política que dê assistência a essas mães, que dê emprego, sem ligar se elas têm 1, 2 ou 3 filhos. Sabe o que resolve? Uma creche para uma criança com uma boa alimentação. Isso resolve o problema. O aborto, a dor continua. Eu gostaria, esse é o caso de legalização, mas eu gostaria de trazer aqui o caso excepcional. Vocês lembram da menina de 10 anos que foi abusada, se eu não me engano, foi ano passado, pelo tio e o avô? O que o médico fez, o médico da unidade pública de saúde?
Ele simplesmente se retirou e ele se negou a fazer aquele aborto, mesmo que a legislação dissesse que poderia fazer. E aí eu pergunto aos senhores, o SUS está pronto para isso? Os médicos, os profissionais estão prontos para isso? Vale a pena você se arriscar sua vida para isso? Levar uma dor inteira pela eternidade para isso? Quando a gente vai estar pronto? Eu acho que nunca. Vocês vão ouvir com a gente aqui a análise dos nossos jurados, com experiência. Como eu disse, nem sempre a apresentação de 2 minutos a pessoa consegue expressar tudo, até porque tem o nervosismo, enfim. Mas, Isa, deu para tirar alguma coisa aí desses 4 falando? Deu, com certeza. Eu até fiz umas anotações aqui. Então vamos lá, daqui para lá, né? Assim, tipo, do início primeiro pro fim. Weber, né? O Weber eu achei interessante, achei um ponto positivo ele ter usado um recurso lírico. Eu acho que ele usou também um dado, ele trouxe dados objetivos. Eu acho que isso conta muito a favor no momento de nervosismo, você lembrar de um dado, conseguir expor. Teve um momento ali que ele perdeu um pouco a linha de raciocínio, né? Mas quem nunca, né? Acho que nesse sentido o conselho que o Freixo deu ele é muito importante, né? Ele respirou, conseguiu voltar, manteve o controle. Então, o Júnior, eu acho que ele foi a fala que eu senti mais próxima da realidade brasileira. E eu acho que isso conta muito pro convencimento das pessoas até, né? Assim, é a retórica mesmo de quem tá lá na periferia e às vezes é abordado sobre o tema da legalização do aborto. Então, acho que isso conta muito a favor dele. Porque quanto mais realidade as pessoas sentem na fala, quanto mais conectado a fala tá com a realidade, eu acho que melhor é o poder de convencimento também. Eu acho que ele se confundiu em alguns momentos e não conseguiu também colocar de forma tão assertiva, tão lógica, sabe? Ele não conseguiu, acho que, explanar muito a lógica da posição dele. Ele trouxe a história pessoal dele, como eu disse, foi um ponto positivo, mas ao mesmo tempo eu acho que faltou alguma base lógica pro argumento dele, sabe? Tá. O Vitor, eu acho que é assim, reconheço muito o jeito de falar dele. É claramente, não sei de onde vem, mas claramente uma pessoa que não é a primeira vez que tá discursando. Eu acho que ficou... Bom, o conteúdo tá perfeito, acho que ele foi muito bem no conteúdo. Talvez dos que falaram a favor eu colocaria ele como o melhor, mas eu achei que fica um pouco artificial esse tom muito, que a gente brinca, muito sindicalista. Aquela coisa de... companheiros, não sei o que, o militantez, né? O militantez, eu acho que expressou muito isso, o militantez, assim, no discurso dele. E a Lara, óbvio que, aí eu também já vou colocar a minha imparcialidade, é a única mulher do debate. E teve uma missão muito difícil, né? Porque como mulher você defender ainda num tema que nos diz respeito pessoalmente, né? Então eu acho que ela soube colocar o argumento dela e ela, como tinha uma missão difícil de falar sobre algo que ela não necessariamente acreditava, eu acho que ela conseguiu trazer elementos emocionais que eu acho que cativam as pessoas. Então eu vou falar, mas depois você vê. Claro. Se eu tivesse que escolher quem ficaria hoje, seria o Weber e a Lara. Tá, então a Isa não tem papo na língua, você viu, né? Pá, bola, não tem moleza, já vai na lata, não tem conversa, porque todo mundo aqui passa um pano, ela não passa o pano. E aí, Freixo? É uma tarefa árdua, né? Porque, difícil, sim. E não tem como não estar nervoso ali. Então também tem um tema que souber agora se era a favor ou contra, né? Porque tem uma coisa que pesa muito, na minha opinião, que é você tem sempre que se preparar na hora de falar. Então, por exemplo, o Weber, ele falou rápido demais. Isso é fruto claramente da ansiedade, né? Ele falou muito rápido. Ele foi o primeiro, né? E foi o primeiro. Isso, né, sempre atrapalha. E ele se confundiu no momento ali que é pouco tempo para preparar. Porque quando você vai usar número, você tem que ter aquele número muito claro na sua cabeça. Você não pode, na hora, ter dúvida do número que você vai usar, né? Ele deu uma rateada. Foi muito bem a citação do Caetano Veloso, porque, não por ser o Caetano, mas porque a citação fazia muita boa referência do que ele estava dizendo. Assim, exemplificava bem o que ele estava dizendo.
né? Então acho que ele usou um recurso bem colocado. Eu acho que o Weber ganha. Ele não exagerou nos dados, comparando ele com o Vitor usou muitos dados, mas exagerou nos dados. Porque quando você usa muito dados, é uma hora que você já não lembra mais de dado nenhum que você tem usado. Então, o Weber usou menos, um pouco, esses dados, e eu acho que isso trouxe uma vantagem ali pequena para o Weber. O Vitor, comparando o Vitor com o Weber, eu não estou indo na ordem. Os dois favoráveis, depois eu falo dos dois contra. Né? Então, o Weber, nesse sentido, mesmo ele tendo falado muito rápido e tendo se confundido no dado, o que eu acho que é ponto negativo, ele usou bem os recursos e concluiu uma tese de forma colocada. O Vitor foi muito bem. O Vitor claramente tem mais facilidade, né? Mas exagerou no uso das mãos, né? A mão e o rosto se confundiam ali o tempo todo, né? Tem hora que tem mais mão do que rosto, mais mão do que fala, o que é típico de um militante. Exagerou no número de dados, chegou uma hora que ele fica confuso. E a entonação da voz acabou sendo também exagerada. Mas ele estava muito bem. Assim, foi talvez o mais convincente. Então fica um equilíbrio ali entre ele e o Weber, que é difícil, mas ele foi muito convincente. Assim. Nos que foram contrários, assim, o Júnior e a Lara, o Júnior, eu acho que eu concordo muito com isso. Ele traz uma dose de realidade que é muito boa, que os outros não trouxeram. Ele traz uma realidade vivida pelas pessoas, mas ele se perdeu. Né? Eu achei que o Júnior se perdeu. O exemplo que ele deu não era o exemplo do tema, né? Dos gêmeos, da situação, mas eu achei que ele fosse linkar. E se eu tivesse feito aborto? E ele não faz. Na verdade, ele foge ao tema. Eu acho que a Lara, ela começa se justificando muito, isso é ruim. Ela perde no início, mas ela conclui muito bem. Quando ela fala da política pública, o que resolve. Então, eu acho que se eu fosse... Eu estou tendendo a escolher um contra e um a favor. Tá. Não porque tem que ser um contra e um a favor. Tá. Mas eu acho que entre a Lara e o Júnior, a Lara eu destacaria. Eu acho que a Lara passa, né, nesse sentido. E entre o Weber e o Vitor eu estou numa dúvida muito cruel. Eu assisti todos, então é claro que eu acabo lembrando um pouco de cada vez que eles falam, né? O Weber é uma pessoa muito preparada, ele fez a apresentação anterior, disparado, foi o melhor da apresentação anterior. E hoje, nitidamente, deu um tilt. Mas já aconteceu comigo, talvez com você, claro, com você. E ele teve a capacidade de retomar. Uhum. E no contexto, estava bem montado. Ele não errou a música do Caetano. Não errou. Estava no contexto. Né? Como eu imaginava, né? Duas pessoas experientes, enfim, inteligentes e rápidas, perceberam aqui. E por isso que a gente chegou a uma unanimidade. Eu acho que fica a Lara e o Weber, hein? Ah, sério? Sério. Cara, acho que eu dei uma enroscada muito grave lá. Não, grave, a minha enroscada, eu gaguejei, tive que respirar pra voltar. Não sei. É emoção de ver o Freixo, esse pão no coração deu pau. Foi bem na hora que eu falei do Freixo. Foi, exatamente, todo mundo percebeu o seu amor. Foi emoção. Pra mim, quem saiu mesmo fui eu, e eu só não sei quem dos dois aí que saiu. Mas a Lara fica. Pra mim, eu ficando, pode sair até os 3, brincadeira. Eu não sei não. Faz parte, né? Alguém tem que sair, né? Mas deu pra entender? Deu pra entender. A única coisa na sua apresentação foi aquela hora que você teve que dar uma parada. Só perdeu a lógica pra você. Pra gente só deu só aquela pausa, respirada, tô emocionado, o Freixo tá aqui só. Esse daqui, coitado, meu ouvido tá até doendo. Eu conseguia, mano, completar meu raciocínio. Eu me perdi todo. Tá tudo bem, gente. Eu falei ao contrário, mas deu certo. Tá tudo bem. Vamos ver quem que vai sair agora. Cada um de vocês sabe que qualquer um deles aqui, até quem é militante sabe, pode voltar, porque no final alguém pode voltar pelo voto popular e você é nosso convidado para trazer de volta quem você achar melhor aí, tá bom? Vamos lá, vamos convidar todo mundo de volta aí para anunciar o resultado. Uma disputa linda, uma fala curta e falar de maneira muito simples, uma coisa difícil, complexa. Então, nessa escolha difícil, os meus amigos aqui tiveram essa tarefa também de poder analisar. E eu vou ouvi-los agora para vocês também terem um pouco de noção de como é que eles enxergaram um pouco de cada um de vocês. Freixo, e aí? É difícil, né? Olha, vocês me deixaram numa situação muito difícil. É muito mais fácil enfrentar o Congresso do que isso aqui. Mas todos vocês foram muito bem, o que dificultou muito a gente. E, enfim,
E aí a gente pode falar um pouquinho Pode, genericamente. Genericamente. Eu acho que assim, primeiro é sempre pior, né? Você está ali e vai para uma exposição. Eu acho que você usou bem os dados, né? E mesmo quando você se perdeu na hora de citar o dado da Fiocruz, porque deu uma gaguejada e tudo, mas você teve um mérito bom que é de recuperar a sua fala, que você podia desandar de vez, né? Errou, ficou nervoso e aí vai embora e você recuperou. Você teve a tranquilidade de recuperar. Isso é um mérito muito grande a partir de um erro. Aí o Júnior, né? Eu acho que você fala de todos o mais próximo ao que o povo entende. Isso não é pouca coisa, né? E onde você, eu acho que pecou foi você se perdeu no exemplo dado, né? No exemplo, você não vinculou o tema. O exemplo era muito bom, mas você não vinculou o tema. Acho que ali faltou... Tipo como se ao final do assunto dissesse, nós tivemos que fazer juntos um aborto, né? Quer dizer, nós não houve esse tivéssemos caso. feito, faltou vincular o tema. Tá. O Vitor, eu acho que você fala muito bem, né? E uma coisa que eu aprendi é que falar bem não necessariamente faz a gente se comunicar bem. Aliás, é uma armadilha muito grande para a gente, né? Porque às vezes a gente fala muito bem e a gente só fala para aqueles que a gente quer que concordem com a gente. Então é muito importante tentar usar argumentos para convencer quem pensa diferente da gente. Pensar com a cabeça de quem não é igual a gente. Eu acho que isso é uma coisa importante que eu demorei muito para aprender. Lara. E a Lara, no início, Lara, você começou se justificando demais, né? Isso não é bom, né? Começou, olha, eu quero, se justificou muito também. Um pouco do que o Júnior também fez, né? Mas você começou se justificando demais, demorou a entrar no assunto. Eu acho que você tem que fazer o contrário, você tem que entrar no assunto com o principal recado que você quer dar. Mas você concluiu muito bem, né? O exemplo que você deu foi muito útil ao que você queria dizer das políticas públicas. E mesmo o contrário ao que você pensa, você conseguiu incorporar bem. Enfim, são só pequenas dicas, se puder ajudar um pouco a vocês no decorrer dessa tarefa de vocês. E aí, Isa? Bom, gente, em primeiro lugar, parabéns. Os erros que a gente está mencionando aqui são absolutamente comuns, né? E todos nós já passamos por isso, Muitas né? vezes. Muitas vezes. E com muita gente olhando. Então, a gente sabe o quanto é difícil. E primeiro expressar aqui o respeito, tá? Pelo desafio que vocês colocaram. Eu acho que a frase do Freixo sintetiza bastante, assim. O Weber, ele comunicou, ainda que tenha tido uma falha, um gaguejo no meio. Foi bem na hora que você olhou pro Freixo, né? Não sei se bateu o nervosismo aí, mas você voltou. E isso é a primeira coisa para você não gaguejar mais, porque aí você aprende que respirar te faz voltar, faz o raciocínio voltar. Então, e além disso, você usou um recurso poético, cênico, enfim, que eu acredito que o Caetano, né? que é uma música linda do Caetano. Não é porque é do Caetano, mas assim, eu acho que você soube pegar uma música que tinha tudo a ver com o que você estava falando. E você usou também uma descrição imagética, né? Ou seja, assim, até acho que deu um debate, eu não usaria exatamente as palavras que você usou, mas você falou a pilhas de corpos, etc. Por mais que não, mas isso dá um peso, isso traz uma cena pra nossa cabeça. O Júnior, eu concordo, eu acho que foi a fala que é mais conectada com a realidade, né? Então você traz a sua história pessoal e eu tava falando aqui que quando a gente ouve alguém que parece que se despiu da coisa do político, e tá trazendo aqui uma verdade, uma história que aconteceu com você, isso traz muita credibilidade. Então eu acho que você tem muito assim a ganhar por esse caminho. Eu acho que você se perdeu um pouco no conteúdo da tua fala. Acho que você começou já muito na sinceridade também, né? Não tenho muita certeza, né, do que eu tô falando aqui, mas eu acho que se perdeu um pouco no conteúdo mesmo, no que o Freixo tava falando, enfim. O Vitor, bom, eu logo vi
né, que você era militante, né? As tuas expressões, a tua gesticulação. Eu acho que a tua fala aqui, ela poderia ser uma excelente fala de um carro de som. Um carro de som que é aquela... Você até faz uma coisa que a gente geralmente faz no carro de som, que é companheiros, porque não sei o quê, não sei o quê, Só que isso pra uma situação como a que a gente tá aqui, eu acho que fica uma linguagem que pouca gente no Brasil se identifica, né? Porque é o nosso famoso militantês, que a gente tem que ir corrigindo no meio do caminho, porque no final das contas é uma forma também que exclui as pessoas, né? Do acesso à política. A nossa principal missão é: eu preciso chegar nas pessoas, e não as pessoas que precisam lá entender o que eu tô falando. Então, ficou muito nítido o militantês, e assim, pra essa situação aqui ficou um pouco artificial. Foi o que eu achei da tua fala. A Lara, primeiro me solidarizei, né? Uma mulher defendendo contra, né, a questão do aborto, né, difícil. Eu fiquei pensando o que eu falaria, fiquei até fazendo esse exercício na minha cabeça. E eu acho que você foi muito bem, no sentido tanto da retórica, da sua lógica de raciocínio, quanto... Eu também concordo, eu acho que o seu começo demorou para entrar muito no assunto, mas aí você trouxe um elemento que é o do emocional, que é o elemento que você deve ter raciocinado, que é o que mais pega nesse debate, né? De quem já é pai, de quem já tem filho e tal. E você foi muito esperta de pegar isso, sendo mulher, levar por esse lado, e também você finalizou apontando respostas, apontando alternativas de políticas públicas e tal. Então, eu acho que todo mundo teve seus ônus e bônus, acho que todo mundo aqui foi ótimo em alguns aspectos, e é isso. Bom... Legal, vocês viram que não tem moleza, né? Quem vai ficar conosco, quem vai até o final do programa, né? Quem vai passar para a última fase de amanhã, tá aqui, Heber Farias e Lara Barbosa. Vocês estão na última etapa do programa. Quero agradecer muito as pessoas super especiais, preparadas, sinceras, enfim, que vieram aqui falar com a gente. Júnior Freitas, Vitor Alves. A gente hoje se despede de vocês. Muito obrigado a vocês. E vocês se lembram, até amanhã, tamo junto aí, esse programa, O Político, primeiro reality de política no mundo. A primeira prova eliminatória, tendo o Freixo e a Isa de jurados, vou te falar, foi muito difícil. É um tema delicado também, né? Eu sou pai, tenho 2 filhos, então eu resolvi jogar mais pra minha vivência, assim. E o que eu não consegui finalizar é que, tipo, quem é pai sabe, os nossos filhos é a nossa vida. O Vitor me surpreendeu demais, né? A eliminação dele, eu não esperava. Eu achei que quem fosse sair fosse o Heber. Fico muito feliz de ter participado e espero, quem sabe, voltar na repescagem. Ela representou super bem, ela falou, usou o tópico, gostei, me senti representada. Jovem, sem experiência maternal, com pouca familiaridade com o serviço e a máquina pública, ela conseguiu trazer emoção. Eu me senti triste, me senti com medo, me senti cansada, que eu tinha 2 minutos para mim falar coisas que eu não acreditava, que eu tinha que ser outra pessoa que a Lara não era, e eu estaria, não pelo tema, mas eu estaria indo contra aquilo que eu acreditava. Então eu decidi tentar continuar com uma luta, com uma causa, que é a minha causa, que é uma causa feminina, mesmo indo contra o tema do aborto, e eu acho que talvez isso tenha dado muito certo. Mas não foi porque eu fui inteligente ou porque eu fui perspicaz, foi porque eu quis ser fiel a mim, a minha essência, aquilo que me move, aquilo que me trouxe aqui hoje.